graça e paz. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Bendizemos o teu nome, porque o Senhor é o nosso Deus e estamos aqui para fazer a tua obra, Pai. Agradecemos por tudo que já aconteceu e pedimos que o Senhor continue dirigindo este programa, dirigindo as nossas vidas, Pai, e de todas as pessoas que têm sido alcançadas com esse trabalho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos lembrar de se inscreverem para nos ajudar, para que muitas pessoas mais sejam alcançadas pelo nosso trabalho também. E aqui no final, gostei ou não gostei. Que Deus nos abençoe sempre. Bom, estamos numa fase de encerramento, de transição. Terminamos o Antigo Testamento, lembrando sempre dos livros da lei, históricos, poesia, profetas maiores e profetas menores. O Antigo Testamento, 39 livros, o Novo Testamento, 27. O total, então, de 66 livros. É como chamam a Bíblia dos protestantes. A Bíblia, na minha idade, a gente era chamado de protestante, depois crente. Agora nós somos evangélicos e gospel, mas aqueles que são do caminho de Jesus. Muito bem. Nós, então, o nosso estudo estamos fazendo nessa Bíblia dos evangélicos, a Bíblia que foi firmada depois da Reforma Protestante. Muito bem. E, então, nós estamos agora terminada o último degrau da história, tempo da restauração. Estudamos Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias é o último profeta. Aí vai ter um período de 400 anos, chamado período interbíblico. Período interbíblico. Malaquias e o profeta que vai aparecer no Novo Testamento já é João Batista. Então, muitas pessoas perguntam qual a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. E, então, nós vamos ver isso hoje. Quais são as diferenças, quais são as coisas iguais. Muito bem. A nossa Bíblia, então, tem 66 livros. A Bíblia católica possui mais livros. Esses livros foram surgidos, escritos, falando desse período interbíblico. Ele vai alcançar essa fase aí, que para a Bíblia deu um período de 400 anos de silêncio. E aparecem, então, esses livros. Esses livros são chamados apócrifos. Apócrifos quer dizer escondido, secreto. Um estudioso, ele contou 113 livros apócrifos. Eu fiquei pensando que nós temos muita literatura de pessoas que fazem o estudo de um capítulo, fazem o estudo de um livro e ajudam a gente. A gente aprende muito isso aí. Mas tem um pastor, ele diz assim, não esquecer que o texto bíblico, esse é que nós temos que ler, meditar, aprender, obedecer e falar deles também. Então, na Bíblia que eu trouxe, nós vamos mostrar depois, a Bíblia Escrituras Sagradas, edições paulinas, da Igreja Católica. Nessa aí, tem 8 livros apócrifos, que são chamados, então, secretos ou escondidos. Os 8 livros que estão nessa Bíblia Católica, existem outras edições que têm mais livros apócrifos, mas essa aí tem 8. Tobias, Judite, tem adições do livro de Esther, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, profeta, Carta de Jeremias, Macabeus 1 e 2. E também tem um acréscimo no profeta Daniel. E
Um estudioso falou que geralmente nas Bíblias católicas tem de 11 a 16 livros apócrifos. Esses livros, eles foram colocados no cânon da Igreja Católica no ano de 1546. A Igreja Evangélica tem o cânon hebraico. Ela pegou o que eles tinham. O hebraico tinha a lei, a poesia, profetas, e esse aí é o cânon hebraico. A Igreja Reformada pegou esses livros do cânon hebraico. Eles não têm, o judeu não aceitou Jesus, não tem o Novo Testamento, né? Então, nisso aí, agora o que acontece? A Bíblia Católica e a Bíblia Protestante, tirando esses livros apócrifos, elas são iguais. As doutrinas, as histórias são iguais. Eu peguei a Bíblia, que eu tenho lá em casa, católica, e fui conferir. Então, ali na Igreja Católica tem a introdução desses livros. A evangélica não introduziu. Qual é a alegação da Igreja Reformada? Ela aceita o valor literário dos livros apócrifos e histórico. O valor histórico. Tem muita coisa que a gente fica conhecendo nesses livros de Macabeus. O que aconteceu nesses 400 anos. Mas nós não aceitamos que elas sejam inspiradas. Esses livros não são inspirados. E eu fui então ver, nós temos doutrinas básicas, doutrinas que são, não tem jeito de não seguir, de não aceitar, faz a base do cristianismo. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na Bíblia Católica, todos pecaram e estão privados da glória de Deus. É a mesma coisa. Então nós cremos, todos pecaram. Só Jesus não pecou. Por isso que ele pôde pagar o preço do nosso pecado. Então essa é uma doutrina básica. Está nas duas Bíblias. É só achar lá. Romanos é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Também, outra coisa, outra doutrina. Deus é amor. Deus nos ama. João 3,16. Na Bíblia Católica diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando ele fala de amor, ele fala caridade. Mas na Bíblia evangélica também, algumas versões, em vez de amor, fala caridade. As versões mais novas da Igreja Protestante mudou, porque na nossa concepção moderna, caridade é uma coisa e amor é outra. Então, tem essas diferenças. Mas o que está provando ali esse versículo? Que Deus é amor. E ele amou o mundo. Tanto ele amou que ele deu o Filho dele para pagar o nosso pecado, de todos nós. Então, essa verdade também está nas duas Bíblias. Outra, no Romanos 5:8, diz que Cristo morreu. Então, Paulo diz assim: mas Deus manifesta a sua caridade por amor para quando nós ainda éramos pecadores. No tempo oportuno, Cristo morreu por nós. É o que nós cremos, que nós pecamos, todos pecaram, e Cristo teve que morrer para pagar o nosso pecado. E nós usamos o caminho da salvação. Eu creio. O soldado que estava tomando conta de Paulo e de Silas, ele perguntou: o que nós precisamos fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crer em Jesus.
Essa veio a salvação. Está em todas, na Bíblia católica e na Bíblia protestante. Eu recebo. João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam Jesus. Deus deu para eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem muita gente que acha que todo mundo é filho de Deus, mas a Bíblia diz que é filho de Deus quem crê que Jesus é o Deus, que Ele morreu no nosso lugar, Ele ressuscitou e está preparando o lugar para aqueles que creem. Então, eu creio, eu recebo, eu sou salvo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E é uma bênção estendida à família também. E em Efésios 2:8 também fala que Cristo morreu por nós. Ele diz assim, olha, é bom a gente ler bem devagarinho, lendo cada palavra. Porque é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, porque é um dom de Deus, não pelas vossas obras, para que ninguém se glorie. Então, todo cristão crê nisso. A salvação nós ganhamos de graça, é dom de Deus, é presente de Deus, e não é pelas nossas obras. Nunca nós faríamos obras tantas que pagasse o preço do nosso pecado. E para que ninguém se glorie, para que a gente sempre reconheça, Jesus morreu em meu lugar. Ele pagou o preço da minha salvação. E outra parte também que é muito importante, que nós valorizamos e usamos, é 1 Timóteo 2:5. Com efeito, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o qual deu a si mesmo para a redenção de todos. Então, nosso mediador, é Ele que está entre nós e Deus. Ele que leva para nós, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador. E uma porção de vezes, no livro de João, ele fala para a gente pedir a Deus. Então, na oração, a gente pede a Deus, a gente fala com Deus, pede a Deus em nome de Jesus. Por isso que a gente sempre fala, em nome de Jesus, porque Jesus falou várias vezes, vocês peçam em meu nome, para que vocês tenham alegria completa. Peçam em meu nome, que eu farei. Então, nós usamos esse pedido final de oração, em nome de Jesus. Nós cremos, então, a gente ora para Deus, Jesus é o nosso mediador, e o Espírito Santo, ele completa a nossa oração, ele às vezes corrige a nossa oração, e ele intercede por nós também. É a Trindade trabalhando para que a gente possa alcançar a sabedoria, o conhecimento e a plenitude que Deus quer que a gente tenha. Então, esses são os capítulos, os versículos que são iguais nas duas Bíblias. Então, a diferença é só os livros apócrifos. Por que a igreja evangélica não acolheu? Porque não aparece no cânon hebraico. Então, decidiram grupos de homens. Eu creio que quando se reúnem homens de Deus, eles dão lugar à direção de Deus e resolveram não colocar esses outros livros, porque eles nunca foram citados por Jesus. Também os apóstolos nunca citaram esses livros. E quando foi achado lá naquela gruta lá, os rolos com muitos livros da Bíblia, não foi achado nenhum que tivesse esses livros apócrifos. E a maioria dos pais da igreja, aqueles primeiros teólogos que estavam juntos, estudando, meditando, eles chegaram à conclusão que esses livros não eram inspirados por Deus. E também eles são de valor histórico e de valor literário. Mas a qualidade deles diante dos livros da Bíblia Sagrada
eles são inferiores. Por isso que não são usados. Tem outra coisa também que eu li e não consegui chegar nisso ainda. Às vezes tem algumas ideias, algumas circunstâncias que não podem estar coerentes com a Bíblia. Em Tobias há uma coisa fazendo magia e também falando de adorar os anjos. Lá no Êxodo, os 10 mandamentos falam: não terás outros deuses, é só adorar a Deus. Existe anjo? Existe. O que os anjos fazem? A Bíblia fala. Eles são mensageiros, são ministros de Deus a favor dos santos. Deus dá ordem para eles, a gente ora a Deus, Deus dá ordem para os anjos, para nos servir. Tem muita coisa que o anjo faz e a gente nem vê e nem sabe, mas existe, só que não são para ser adorados. Adorar só Deus, isso está na Bíblia, que só Ele é Deus, só Ele deve ser adorado. E então, os livros apócrifos podem ser lidos, tem histórias. Tem um livro que eu gostaria até de ler, Bel e o Dragão. É um dos livros apócrifos. E esses livros que nós citamos, que tem na Bíblia da Igreja Católica. Eu acho que dá para a gente entender isso aí. O que é importante? A gente ler a Bíblia, a gente orar, a gente pedir orientação. Quem nos ilumina é o Espírito Santo. Então, a gente lendo, meditando, lembrar lá de Esdras, ele resolveu estudar, resolveu obedecer e resolveu ensinar. E tem um versículo da Bíblia que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, o coração cheio da palavra de Deus, quando vai falar, fala de Deus. Fala do amor de Deus, fala dos projetos de Deus. Se estamos recebendo toda essa orientação, estamos tendo a Bíblia para ler, para meditar, porque esse é o projeto de Deus, para o povo dele, para que a gente possa crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento e a nossa vida ser bênção para os outros. Livros apócrifos e livros da Bíblia são que nós precisamos conhecer e aprender. Eu acho que nós precisaríamos falar sobre isso aí. Estamos pensando que será bom olhar esses livros, ler essas passagens. Nós vamos colocar depois do dia de editar essas passagens para vocês conferirem na Bíblia, nas duas Bíblias. Que Deus nos abençoe.